Oi, chuchus! Tudo bem com vocês? Eu sou a Cacau Sotero, minha amiga Naíris, aqui no programa, olha, no programa, né? Parece até que eu sou de fora, não sou aqui do Maranhão. No programa Fique em Casa Aprendendo, tá? Uma dica aí de gerúndio, hein, gente? Aprendendo. Gerúndio, terminação NDO. Tá? É um viciozinho, né? Que muitos de nós acabamos suprimindo a letra D, né? O fonema D, deixando só o fonema NE, aí fica aprendendo. Não pode, né? Vamos falar direitinho, tá certo? Bom, hoje nós vamos falar de pronomes. Os pronomes, eles são importantíssimos na produção do nosso texto, do nosso discurso, seja esse discurso oral ou escrito. Então, vamos relembrar o que são os pronomes, rever algumas classificações, tá? Rever as classificações, os tipos e, claro, entender a participação especialíssima do pronome no texto, tá? Para começo de história, o que é o pronome, né? Nós sabemos, né, que morfologicamente falando, as palavras se apresentam em classes gramaticais e o pronome é uma delas, né? É uma palavra que substitui ou acompanha um nome, no caso, o substantivo. Substantivo pode ser acompanhado pelo pronome ou substituído por ele. E, no caso, esse pronome vai definir os limites da sua significação. Significação de quem? Do nome, no caso, substantivo. Então, quando a gente conceitua pronome, né, em regra geral, pronome, palavra que acompanha ou substitui o nome. Por quê? Existem vários tipos de pronomes, né? Eu posso dizer vários tipos ou várias classificações, como queiram, né? Nomenclaturas variam de acordo com gramáticas ou gramáticos. Há gramáticas que você vai encontrar assim, tipos de pronome. Aí você vai ver pronomes pessoais, pronomes possessivos, demonstrativos, interrogativos, relativos e indefinidos. Nós não vamos falar, não vamos classificar todos, mas vamos falar, sim, de todos, tá? E também a gente pode dizer que a classificação do pronome, eu posso dizer que ele pode ser um pronome adjetivo e um pronome substantivo. Já ouviu falar disso? Então, o que é o adjetivo, Cacau, não é uma outra classe gramatical? É. O que o adjetivo faz? Caracteriza. Então, o pronome, ele pode vir com função de adjetivo quando ele estiver juntinho ali do nome. É o que nós vamos ver agora. Olha só. O que são pronomes substantivos? São aqueles que substituem o substantivo, de modo a evitar possíveis repetições, tá? Que, porventura, venham tornar o discurso, ou seja, a nossa fala, enfadonha, sem qualidade, uma fala pobre, né, gramaticalmente falando. Então, quando nós construímos os nossos discursos, né, quando nós nos expressamos, a boa oralidade, né, é que você seja claro, você seja a pessoa mais clara possível na hora dessa elaboração de discurso. E o pronome tem essa função, né, o pronome substantivo, de substituir. Eu vou dar um exemplo bem básico. Eu posso dizer assim, ó, esta é uma aula de língua portuguesa. A aula onde você vai aprender hoje pronome. Nessa aula, estudaremos os pronomes, classificações dos pronomes, tipos de pronomes, onde, claro, você vai se tornar um especialista em pronomes. Vamos ver que pronomes... Aí eu começo a falar. Viu aí como é que é esse discurso que eu fiz? Um discurso pobre. Por quê? Porque eu estou falando de pronome e repito a palavra pronome, ó. Vou repetindo. Isso torna o meu discurso pobre, o meu discurso sem qualidade, enfadonho. Então, o pronome tem essa função aí. Eu posso substituir. Eu posso dizer assim, ó, fui à casa de Ana. Ela não estava por lá. Ela quem? A Ana. Olha como não só o pronome, eu usei o lá, né? Por lá. Por onde? Pela casa. Eu fui à casa de Ana. Posso dizer assim, ela não estava
por lá, se eu digo, fui à casa de Ana, Ana não estava em casa, Ana havia saído, acho que Ana, enfim, aí eu começo a repetir o nome Ana, então eu posso substituir por ela, né? Fui à casa de Ana, ela não estava lá. Lá onde? Na casa. Então, assim como outras classes gramaticais vão nos ajudando na hora de elaborar o nosso discurso e deixá-lo mais bonito, de mais qualidade. Os pronomes adjetivos são chamados assim porque têm a função de acompanhar, com a função também de determinar, de modificar esses substantivos. Cacau, quem modifica não é o advérbio? Sim, a priori sim. Mas quando eu coloco um pronome adjetivo ao lado de um nome, eu posso determinar. Exemplo, eu posso dizer assim, a casa é espaçosa. Que casa? Uma casa qualquer. Mas se eu digo, a minha casa é espaçosa, eu já determino e, claro, modifico o sentido desse, olha o desse aí, ó, de mais esse, a gente fala já disso, substantivo casa, dando mais clareza ao discurso, tá certo? Ou seja, pronomes adjetivos atribuem, de certa forma, características particulares ao substantivo. É óbvio que a qualidade, a característica de um adjetivo como classe gramatical é bem diferente de um pronome adjetivo, que vai só funcionar como um pronome adjetivo pelo fato de acompanhar este nome, de apresentar de determiná-lo, né? Apresenta-se como determinante. Aí eu posso dizer assim, meu caderno. O caderno é do Ricardo, tá bom? Mas eu posso dizer assim, meu caderno. Aí eu já, no caso, o pronome meu, que é um pronome possessivo, já dá essa determinação para o nome caderno. Compliquei? A aula ainda não acabou, continua. Como eu classifico esses pronomes? Você já, com certeza, já sabe. Eu até trouxe alguns aqui. Ó. Tem eu, me, mim. Tem ele, o, ali, o, as, lis. Eu misturei aqui em pronomes pessoais. Sabemos que há três pessoas no discurso. A primeira pessoa, aquela que fala eu, singular, nós, plural. Segunda pessoa, com quem nós falamos, com quem eu falo. Tu, Chuchu, que estás do outro lado da tela da TV Educação, da tela do seu smartphone, do seu tablet. Tu que me assistes. Ele ou ela, de quem se fala, ou eles ou elas. Quando eu me refiro ao Brasil, ao sistema político econômico do Brasil, eu estou falando dele, do sistema. Então, terceira pessoa, ok? Então, eu tenho primeira pessoa, segunda e terceira pessoa. E os pronomes pessoais têm uma subdivisão. Eles podem ser reto, que são esses que eu acabei de falar, eu, tu, ele, nós, vós, eles. Eles são pronomes essencialmente substantivos. Eles ficam no lugar. Eu posso falar Ana, posso falar ela. Posso dizer, Naíris está aqui, ó, aqui na tela, embaixo. Ela. Quem? Naíris é intérprete de Libras. Posso usar o pronome substantivo. Agora, os oblíquos. O que são pronomes pessoais oblíquos? Eles funcionam como complementos verbais. Eles também substituem o nome, né? Eu digo assim, encontrei Ricardo no shopping. Entreguei o quê? Alguma coisa. Entreguei a ele. Aí, no caso, ou lhe, né? Entreguei-lhe. Na verdade, a terceira pessoa. O lhe fica melhor. Entreguei-lhe
A câmera, lembra da câmera do exemplo de outra aula? Pois é, ele ajeitou, não prestou, entreguei-lhe novamente para ele resolver o problema. Eu tenho também os pronomes pessoais de tratamento, que nós usamos o você, o senhor, senhora. Tem outros, né, mais formais, Vossa Excelência. Aqui no Brasil não temos reis, para dizer Vossa Majestade. Enfim, pronomes pessoais. Eu tenho também aqueles possessivos, vamos estar dizendo de posse. Meu, minha, meus, minha. Já viram que esses pronomes variam, tá? Teu, tua, teus, tuas, seus, suas, seus, suas. Olha, quando a gente se dirige a alguém, principalmente pessoas mais velhas que nós temos esse hábito de falar seu. Na verdade, o seu é terceira pessoa. O segunda pessoa é teu. Então, se eu falo, por exemplo, com a minha mãe, por conta de respeito, a gente tem essa cultura de dizer assim: mãe, esse livro é seu? Ou esse objeto é seu? A gente fala assim, mas gramaticalmente seria teu, porque teu é para a segunda pessoa, é com quem você fala. Minha mãe não está aqui agora. Exemplo, né? Mas esse passador é seu. De quem? Da minha mãe. É um exemplo. Porque ela não está aqui. É de quem se fala. Mas no dia a dia, nós usamos o seu para a segunda pessoa. Quando aí você usa um pronome de tratamento. Tá? Aí sim, mãe, a senhora, pronome de tratamento. O pronome de tratamento, embora seja a segunda pessoa, o verbo vai flexionar como terceira. Então, por isso que há a confusão do tu e do você. Tu assistes, você assiste. Tu assististe, você assistiu. Por isso que há essa confusão, tá bom? Sua, nosso, nossa, vosso, vossa. Vosso também a gente não tem o costume de usar no nosso dia a dia, já caiu em desuso. A gente diz assim, isso aí é de vocês. A gente não diz assim, isso aqui é de vocês. A gente não diz assim, isso aqui é vosso. Vosso é a segunda pessoa do plural e seus, suas, já sabemos que é terceira pessoa do plural. Demonstrativos. O nome está dizendo, demonstram. Este passador, esta sala, isto que não varia, né? Isto pode ser qualquer coisa. Esse. Aí uma dica, quando eu uso isto, esta ou este, para pessoas ou objetos que estão próximos de quem fala. Então, este passador tem um adesivo amarelo, tá? Agora, se fosse esse, ele teria que estar com a pessoa a qual eu me dirijo. Então, Ricardo, que está aqui, do outro lado da câmera, você não pode vê-lo, pode dizer assim, Ricardo, essa câmera aí é boa? Ele está fazendo sinal que sim. Então, essa câmera, porque está perto de quem eu falo. Agora, só temos aqui eu, Naíris e Ricardo. Não tem mais ninguém na sala, né? Por questões de segurança. Mas vamos supor que Ana estivesse aqui. Ela está longe de mim. Vamos supor que ela estivesse lá no canto da sala. Ana está lá no canto segurando um caderno. Aí eu converso com o Ricardo e digo, Ricardo, aquele caderno, porque está longe de mim e longe dele, está perto de Ana. Entenderam? Então, aquele, aquela, aquilo, longe das pessoas do discurso. Este, perto de quem fala. Esse, essa, isso, perto da pessoa a qual você fala, tá bom? Aí eu tenho também outros pronomes que vão poder atuar como demonstrativos, aí vai depender do contexto, né? Mesmo, enfim. E aí a gente vai. Pronomes interrogativos são aqueles que servem para fazer perguntas, questionamentos, quem, o que, quais, quantos, etc. Tá certo? E como eu utilizo o pronome no texto? Gente, olha, ainda tem pronome indefinido, tá bom? Tem pronome relativo, que vai fazer relações, que também são muito usados na coesão. Gente, o que é a coesão textual? Né? Todo estudo das classes gramaticais, da função sintática, todo estudo está intrinsecamente ligado ao discurso, né? Principalmente o discurso escrito, que é aquele que você passa aí os 3 anos do ensino médio estudando para fazer uma boa redação e passar no vestibular, né? A tua redação tem que ter uma nota bem
bem legal, bem bacana para você ser aprovado. Então, a coesão textual, o que é coeso é ligado e bem ligado, tá bom? É a ligação, é a conexão que há entre as palavras de um texto. Logicamente, essa coesão tem que estar alinhada a uma coerência. Então, quando eu elenco as minhas ideias, eu vou precisar colocar isso num papel, eu preciso selecionar bem as palavras. E essas palavras precisam estar conectadas de forma correta, assinalando um vínculo entre os seus componentes. Então, quando nós estamos contando uma história, essa história tem que ter um sentido. E para que esse sentido seja, para que haja sentido, tem que ter entendimento por quem ouve a nossa história. Você pode relatar um fato, você pode comentar um assunto, você pode dar a sua opinião, argumentar. Tudo isso tem que englobar, tem que se balizar, né, fundamentar numa coesão. Porque se não estiver coeso, não vai haver entendimento, tá bom? Essa coesão, ela se estabelece por meio de elementos linguísticos, que é o que nós estudamos nas aulas de língua portuguesa, tá certo? Dentre esses elementos, né, nós já vimos advérbio, verbo, conjunção, nós temos os pronomes, que, junto com as conjunções, vão assumir grande relevância, né? Ficou aqui, ó, grande relevância. Olha a luz aqui me encanjando. Principalmente pelo fato de ser por meio deles que vai se fazer uma retomada. Lembram da casa da Ana, que eu visitei no início da aula? Fui à casa de Ana. Ela, quem? A Ana não estava lá, no caso, na casa. Então, o pronome faz a retomada da palavra que foi falada no período anterior, da ideia que você... que bateu aqui, né? Da ideia que você está se conectando através do pronome. Não é só o pronome que faz essa coesão, né? Nós temos a conjunção também. Mas na aula de hoje nós vamos nos ater ao pronome, tá certo? Todos os tipos de pronomes vão poder funcionar como um recurso de referência, tá certo? A termos ou expressões anteriormente empregados. Então, quando você usa o pronome, você vai se referir a um termo que já foi empregado lá atrás, no seu texto. Eles são elementos coesivos, junto com outras classes, com outros elementos linguísticos. Eles são responsáveis também por retomar ou antecipar informações, termos, palavras, frases dentro de um texto, certo? Muito bem. Esses pronomes, eles podem ser anafóricos ou catafóricos. Que nomes estranhos. O que é um pronome anafórico? São aqueles pronomes, né? Pronomes anafóricos, plural. Retomam elementos. Olha só. Fui professora durante minha juventude, mas já não o sou agora. Não sou o quê? Professora. Então, se eu fosse fazer um texto... pobre seria, fui professora durante a minha juventude. Não sou mais professora agora, eu repito a palavra. O anafórico não, ele retoma um elemento, para que não haja essa repetição. E o catafórico vai antecipar ideias. Quando saí de casa, meu pai me disse isto: seja bom, ame o próximo e respeite a vida. Tá certo? Outro exemplo aqui de anafórico. O medo do Brasil é este. Olha aqui o pronome. Qual é o medo? Aumento das desigualdades sociais, estamos vendo demais atualmente. Exemplo aqui de catafórico. O aumento, só do catafórico, tá? O aumento das ideias, das desigualdades sociais, 2 pontos. Esse é o medo do Brasil. Esse é o medo do Brasil, tá? Então, o texto tem a ver com a tessitura, com aquilo que você forma, com aquilo que você constrói, tá? E para que esse aspecto se manifeste de forma efetiva, precisamos de elementos considerados elementares, tá bom? Então, são esses recursos linguísticos, como o pronome, que nós utilizamos para fazer essa ligação necessária para que haja entendimento dentro da construção das orações, dos períodos, tá bom? Fazendo referência, fazendo retomada, e eu aqui
trago a coesão referencial para encerrar como um exemplo de pronome, fazendo aí uma retomada, tá bom? Olha só, sua atitude desagradou a todos ali presentes. Da próxima vez, não faça mais isso. Não faça mais o quê? Não tome mais essa atitude. Vemos que o pronome demonstrativo isso se tornou responsável por estabelecer esse aspecto de coesão dentro do texto. Compliquei?